Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui arcânicos para conferirmos a estreia da nova série de animação na Netflix, Arcane. Called it. This is on you, Vi. I'll get it. No, Powder, look at me. What did I tell you? That I'm ready. That's right. So? Pois bem, pessoal, sim, é sempre interessante começar com séries de animação nos serviços de streaming. Aliás, sempre pinta bastante coisa interessante justamente em animação do que em carne e osso. É uma coisa até curiosa, né? Parece que até o pessoal gosta de produzir roteiros melhores por ali, né? Mas enfim, o que vale sim, temos uma boa animação aqui, nova animação na Netflix, né? Que já tem um bom catálogo de boas e ótimas animações. Mas essa é interessante por um bom motivo, claro, porque ela é baseada num universo criado para um videogame. Pois é, exatamente League of Legends, que eu nunca joguei, o famoso LoL, ou mais para os íntimos, o LoLzinho. Pois é, eu nunca joguei nada, mas nem cheguei perto para falar a verdade. Aliás, eu acho que eu nem conheço alguém que jogou alguma vez esse grande jogo super popular que tem um core, ou seja, toda uma cultura cheio, lotado de personagens que tem uma história base, o universo onde ocorrem as histórias do videogame, né? Sim, existe uma história profunda, bastante sedimentada e aquela coisa toda, e parece que os fãs sempre gostariam que novas aventuras fossem derivadas dela, ou seja, e até se prometia na verdade uma certa animação, acho que coisa de 2 anos que foi mais que oficializado, mas todo mundo pensava em alguma coisa semelhante. Mas eu confesso para vocês que eu não sei quanto de derivados que foram feitos em cima da história base do LoL. Por exemplo, se criaram histórias em quadrinhos, fizeram romances e por aí vai. Não sei. Bom, acho que a animação nunca foi feita, portanto, esta é a primeira. Aliás, a qualidade dessa animação é sensacional. O estilo adotado é muito interessante, 3D, mas com uma paleta, um shader, que deixa como se fosse desenhado quase a umas pinceladas. Muito boa realmente o grafismo adotado pela série. Só isso já é um plus e faz a gente ficar super curioso. Além do que, outro ponto super importante é a mise-en-scène, ou seja, como é encenado todos os atos da narrativa é sensacional. Grandes enquadramentos. Na verdade, a pegada que essa animação tem é como se fosse um filme de ação que a gente encontra tranquilamente nos cinemas. É sensacional aqui o trabalho de direção, de composição. Em termos técnicos, essa animação já é nota 10, não tem nem o que dizer. Agora, claro, a gente precisa analisar a história. E aí vai o problema. Como eu nunca joguei, nunca, nenhum jogo, mas nem vi, né, mesmo, né, alguém jogando, eu realmente estou por fora. Eu não sei do que se trata. Só sei que é um jogo que é o MOBA, né, se joga online. Times lutando contra o outro, tem grandes campeonatos do LoL. Ou seja, uma coisa enorme, gigantesca, que eu nunca vi. Eu não sei como é que se joga este jogo, não faço a mínima ideia qual é a importância de cada um dos personagens famosos. E por isso, quando eles forem citados de alguma maneira aqui dentro da série, ó, vai passar batido para mim e eu não vou entender nada. Nem desconfiar que tem gente importante em cena ou sendo citada por um easter egg ou alguma outra coisa parecida. Literalmente, ou participando mesmo nas próprias cenas ali durante o desenrolar aqui do enredo da série. Enfim, eu vou ficar por fora o tempo todo. E claro, obviamente, eu vou ter que analisar aqui então essa série da maneira que se analisa qualquer outra. Ou seja, se ela tem um começo, um meio e um fim. Se ela tem uma coerência no desenvolvimento da sua narrativa. Se ela tem bons personagens. Se não tem muitas forçações de barra para as coisas acontecerem. Se tem ação, se tem emoção. Sim, sempre emoção tem que ter, né? Aquele lado super do humano que a gente tem que encontrar nas histórias, sejam em ambientes reais ou fantasiosos, como é sim a história do LoL, né? Porque sim, é uma terra imaginada, com personagens com poderes para lá e para cá, e para por aí que eu sei, eu não sei mais nada. Então, o único jeito de acompanhar isso aqui é realmente vendo se a história se desenvolve, a história apresentada aqui na animação. Bom,
Primeiro, também é preciso dizer que essa animação aqui vai ter 9 episódios e vai ser dividida em 3 atos. A cada semana, já aconteceu isso no domingo passado, a Netflix lançou uma tacada só os 3 primeiros episódios. Próximo domingo, mais 3 e na semana seguinte, os 3 últimos da primeira temporada, que com certeza, eu já adianto para vocês, é óbvio que essa série aqui ela vai ganhar uma segunda temporada, porque o capricho que foi feito, tudo isso aqui é muito bom. A não ser, claro, que a história ali no finalzinho, no último ato, os 3 últimos episódios, seja uma grande e uma coisa desengonçada, que estraga tudo, aí sim talvez não seja renovado. Mas com certeza, do jeito que está, eu não vi ninguém ainda que falou mal dessa animação por enquanto. E também eu não prestei muita atenção porque eu não queria tomar spoiler, né? E aqui no Mantado Nerd eu vou fazer análise de um episódio por vez. Ou seja, hoje eu só falo do primeiro episódio, amanhã e depois de amanhã eu falo os 2 outros seguintes, depois continuo nos próximos dias. Enfim, vou me divertir bastante com esse universo que eu não conheço e ver se esses personagens funcionam. Bom, logo de cara nós somos apresentados então, pelo que me parece, os 3 personagens principais, que são exatamente 2 irmãs e um homem que resolve, digamos que, adotá-las porque elas ficaram órfãos. Não tem lá muita explicação exatamente do contexto que está acontecendo, mas existe uma certa briga, uma rebelião talvez, não dá para entender direito, mas forças oficiais e o Estado talvez estão brigando com as pessoas, ou seja, digamos que temos uma guerra civil em andamento por ali. E tem um contexto, depois a gente começa a entender um pouco mais, de uma certa cidade que é dividida em 2 blocos muito distintos. Ou seja, aquela divisão de classes tradicionais, né? Uma parte mais rica, uma parte mais pobre. Exatamente, então, essa desavença que acontece logo na abertura do episódio é justamente isso, né? As forças policiais e opressão ali é do lado de quem tem a grana, obviamente. E quem está apanhando ali, morrendo, claro, é do lado que não tem, né? Não tem grana nenhuma. São os pobres, quase miseráveis provavelmente. Bom, e o contexto da inicial eu já falei. As 2 garotas, que são a Vi e a Pounder, elas ficam órfãos. E o Vander meio que estava ali lutando contra algumas forças policiais. Aliás, não dá nem para perceber se ele está batendo mesmo num defensor, ele é chamado defensor lá, os guardas, né? Não dá para perceber se é exatamente num deles que ele está batendo. Mas de qualquer forma, quando ele vê que as 2 garotas ali estão desamparadas, e também a gente não tem o contexto se ele já conhecia as 2 garotinhas e também se conhecia, ou pelo menos, né, a mãe delas, não dá para entender. Nesse primeiro episódio não temos nenhuma referência a respeito disso. De qualquer forma, sim, ele pega as 2 para, digamos, proteger dali em diante. Eis que temos um pulo no tempo, talvez tenham passado uns 5 anos, digamos assim, porque temos que, enquanto que nesse primeiro momento a Vi é uma garota de talvez uns 10 anos e sua irmã Pounder um pouquinho menos, talvez 3 anos a menos, talvez isso, não dá para entender direito, né? Não dá para sacar direito. Depois, quando tem o pulo do tempo, uns 5 anos para frente, podemos dizer que então a Vi já é uma adolescente, enquanto que a Pounder então tem quase a idade do que tinha a Vi no primeiro instante. Basicamente isso. Mas agora as 2 estão numa gangue de delinquentes, talvez, e vão literalmente praticar um roubo lá na cidade alta, lá na cidade que tem grana. Ou seja, vão se infiltrar ali através de uma dica que foi dada por um certo sujeito, que depois a gente descobre quem é, e vão literalmente furtar o máximo que puder de coisas valiosas de uma específica residência, ou talvez oficina. A própria Vi, quando está mexendo nas coisas ali, procurando algo de valor, diz, né, eu acho que é um inventor que trabalha aqui, não necessariamente apenas mora. E a gente não fica sabendo quem é o sujeito, nem as feições dele, porque o máximo que a gente vê é que ele chega, retorna a casa quando eles já estão saqueando tudo, ele tenta entrar e todos os 4 personagens se evadem. Claro, além das 2 garotas, ainda tem um outro garoto chamado Milo e também o outro que é o Calgar, alguma coisa assim, não decoro o nome dele direito, né? O mais gordinho, mais parrudo, né? Enquanto o outro é mais franzino. De qualquer forma, eles saem de lá da casa do sujeito tal, o inventor talvez, com uma mochila lotada de coisas que eles consideram, claro, valiosas. Enquanto isso, a Pititica, a Pounder,
acaba encontrando algumas joias valiosas dentro de uma caixa muito bem fechada, mas que ela consegue abrir e tem lá 6 esferas que tem um brilho intenso. Mas justamente ela pega justamente isso no momento que o dono da residência, a oficina, retorna. E no corre-corre que é para fugir dali, literalmente uma das esferas que ela estava, ou joias, quem sabe, cai da mão dela e vai rolando pelo chão. E aquilo começa a energizar até que chega um ponto de explosão. E literalmente acaba não só com o apartamento ali daquela moradia, oficina, como também acaba com o prédio, porque era um andar alto. Bom, enfim, começa o corre-corre, né? Depois dessa grande explosão, que os guardas, os defensores, vão atrás dos garotos. Bom, claro, pela agilidade da idade, eles conseguem se desvencilhar das forças opressoras. Então, bom, pensando que eles já estavam sossegados, já na parte mais baixa da cidade, na parte que é o domínio deles, né? Pensando que eles estavam tranquilos, eis que surge uma outra turma de também delinquentes. Embora pareça que eles não conheçam esses novos garotos, mas 4 garotos também, eles ficam brigando ali, tentando pegar lá toda a bolada adquirida no saque, e acaba resultando em nada, porque depois a Pititica, a Powder, para proteger, quer dizer, melhor para se proteger, né? O outro, um dos garotos mais altos, ia pegar ela. E ela, não querendo talvez apanhar, ela literalmente pegou a mochila recheada de coisas roubadas e jogou no lago, talvez um rio, não sei, mas foi para as águas lá para baixo e se encerrou. Ou seja, tudo que eles fizeram, todo o trabalho, todo o perigo que eles correram, não resultou em nada, porque tudo foi perdido literalmente. Pelo menos eles, os outros, ganharam a briga, né, de boa. Bom, até esse ponto aí a gente pode considerar, num resumo, sim, muita ação aqui nesse começo de história. É bem interessante porque esses 4 personagens ali foram bem apresentados, cada um com suas personalidades, né? Um mais forte, um mais magro, um mais inteligente, outro mais astuto. As 2 garotas, claro, num patamar um pouco mais de protagonista do que os outros 2, mas ok, é um bom grupo, digamos assim. E naquelas, eu não sei se também os 2 garotos que estão presentes ali, o Mario e o Roger, alguma coisa assim, eles também são importantes lá no universo dos videogames. Pois é, eu não sei. Mesmo porque não importa, a personalidade deles estão bem definidas e nesse contexto ali de apresentação da história está tudo ok. Então a gente passa para o segundo momento, onde temos a confrontação exatamente dessa turma de saqueadores com o Vander, que era o protetor, continua sendo o protetor, não somente das meninas, mas de todos ali que moram ali mais próximo a ele. Ele é tipo um cara bem protetor mesmo, um grande líder, talvez podemos colocar. Eis que todo mundo já está sabendo. Aliás, correu muito rápido a notícia que eles fizeram alguma coisa muito de grave, ou seja, que inclusive eles explodiram lá o prédio onde eles estavam roubando as coisas. Realmente essas informações chegaram muito rápido, chegaram mais rápido do que eles. Ok, pode ser que naquela tentativa de fuga, primeiro dos defensores, depois daquela turma ali de delinquentes, eles gastaram várias e várias horas até retornar a casa. E tudo bem, as notícias puderam chegar antes dele, mas foi uma coisa um pouquinho esquisita, foi, mas não tem problema. Isso não chega a atrapalhar. O que vale é que Vander passa um esbregue em todos eles, falando que eles fizeram uma bobagem, porque isso aí, pô, nós estamos sossegados aqui no nosso lado, não mexe com o pessoal lá de cima, senão a coisa começa a se complicar. Dito e feito, depois aparece uma chefona defensora que vem cobrar a Vander. Ô, meu amigo, pô, a gente tem um trato, né? Você não mexe com a gente e eu não mexo com vocês, mas alguns adolescentes aí meio que furaram o nosso esqueminha. E agora você vai ter que entregar um deles para sossegar o pessoal mais forte lá, né? Os poderosos querem bodes expiatórios, literalmente, né? É isso, né? Alguém tem que ser culpado só para sossegar todo mundo, né? Ok. Ele disse que não, mas a chefona ali deixa um comunicador, sei lá que diabo é aquilo, mas ela falou que ele pode se comunicar com ela quando ele resolver entregar alguém. Bom, quem que ele vai entregar? Na verdade, eu acho que não vai entregar em nenhum dos 4, né? Mas principalmente as 2 protegidas dele, talvez um dos 2, né? Bom, quem sabe ele poderia até pensar em talvez descobrir quem era a outra gangue que atacou os 4 conhecidos dele e pegar lá o mais
líder, né? Mais chefinho, né? Aliás, chefinho, né? Chefinho, ainda bem que eu falei. Chefinho foi justamente quem deu a dica. Só que o chefinho é um garoto que trabalha lá num bar que tem como dono justamente um chegado lá do Vander. Enfim, também personagem colocado ali interessante, básico, não tem nada demais. Mas o que vale é que sim, né? Talvez o Vander quisesse pegar uma daquelas gangues inimigas. Só que depois a gente acaba descobrindo que o sujeito todo cheio de hematomas, com sangue para tudo quanto é lado, até apanhado dos outros, nós descobrimos que ele estava ali trabalhando, infiltrado, tentando investigar alguém, mas era para ele ficar na surdina, mas não ficou, né? Porque ele provocou os garotos que tinham feito o saque. Viu que ele estragou o disfarce. E o cara que estava ali reclamando dele é um cara sinistro, com ares de vilão, típico, né? Eu não sei também, bom, com certeza esse também deve estar presente lá no LoL, mas não sei qual a importância dele. Aqui nesse primeiro episódio não foi explicado o que ele realmente é. Mas que ele tem cara de vilão, com certeza ele tem. E fazendo experiência sinistra, porque ele tem lá um negócio que não dá para entender direito o que é, talvez um soro de poder, parece um soro do super soldado do Capitão América, que injetam num ratinho todo ali tranquilo, né, que está quase virando um almoço de um gato. Só que as coisas se invertem. Quando aquela mistureba lá que ele comeu, bebeu, ingeriu, começa a fazer efeito no seu corpo, ele começa a se transformar em algo completamente monstruoso. Não é mostrado pra gente, mas só para uns vislumbres que a gente tem, com certeza, e pela expressão que o gato faz quando ele percebe que a comidinha dele virou uma boca enorme que vai comê-lo, literalmente, a gente percebe que sim, ali temos praticamente uma arma, né, sendo concebida. E, claro, o sujeito lá, o adolescente que apanhou para Dedel da turma lá da Vai e da Ponder, ele vai virar um ratinho de laboratório também. Bom, é um bom gancho também para a gente ter interesse em acompanhar a sequência, o que vai acontecer no segundo episódio exatamente disso. Porque nas questões ali dos garotos, ok, eles vão ficar de moita, não vão aparecer durante um tempo para ver se todo mundo esquece o que eles aprontaram. Tem a questão, claro, que não gera muito suspense, digamos assim, da parte de Vander, se ele vai entregar ou não os garotos, se ele vai continuar aquela associação que ele tem lá com aquela chefona dos defensores. Isso não chega a dar muita emoção pra gente, claro, mas essa proposta ali dada pela série de que tem uma experiência meio esquisita, que pode resultar em mutações, transformações, isso tem a ver com o jogo? Acho que sim, né? Bom, e também, claro, aquelas joias que a Powder ainda tem, porque ela roubou 6, é as 6 que tinha mesmo dentro daquela caixa. Bom, ela perdeu uma, que uma explodiu, mas ela ainda tem 5. Essas joias, elas servem também para fazer algumas transformações, algumas pessoas ficarem poderosas, do mesmo jeito que aquela barra, droga, soro do vilão talvez faça. Será isso que é a rixa? Heróis e vilões acontecem nesse sentido? Será que é isso? Não sei, eu não conheço o jogo. Pode ser que é isso mesmo, mas por enquanto na série está estabelecido esses pontos. Bom, no fundo, esse primeiro episódio é uma grande introdução. E na verdade, se a gente considera que a gente tem os 3 episódios já dados pra gente logo de largada, a gente pode considerar que este primeiro episódio é como se fosse os 30 minutos de um longa-metragem, ou seja, é a apresentação, a ambientação do que está acontecendo na história, quando que o que vai realmente ser importante vai ser apresentado imediatamente a seguir, que é, claro, o começo do próximo episódio. Claro, ao final desse aqui você pode pensar, o que eu vi é interessante ou não é? Em termos de animação, tecnicamente falando, sim, isso já agrada visualmente, a gente tem interesse em continuar a assistir. E sim, em termos de emotividade, tivemos boas cenas. Aquela cena inicial das 2 meninas que ficam órfãos, sim, tem um grande impacto. A gente fica já conectado às duas, com certeza. Depois, aquelas cenas que, claro, constroem a amizade desse grupo de 4 adolescentes, também são muito bem feitas. A gente fica, então, claro, conectado a todos aqueles personagens de alguma forma. Claro, cada espectador vai se interessar por um ou por outro, não necessariamente apenas com as 2, digamos, protagonistas aqui da história. Claro, aquele sentimento também passado da pessoa, do homem mais velho, protetor delas,
também funciona. Ou seja, todos os momentos emotivos do episódio funcionam muito bem, como também aquela conversa justamente das duas irmãs lá nos telhados, onde elas acabam ficando amigas de novo, digamos assim, porque Pounder se achava um pouco inferior à irmã, porque ela é menorzinha, ela não tem ainda o traquejo, a malandragem. Mas a Vai passa uma boa lição de vida para a irmã, né? Dizendo que, caramba, eu também já fui pequena, eu também não fui lá muito safa. E depois ela dá bons exemplos, como os outros dois adolescentes, né? O Milo e o Clogger, eles também fizeram algo em algum momento que ficou devendo, né? Não era lá essas coisas, não tinham grandes vigores. Bom, e pelo lado dos vilões, tanto os adolescentes quanto lá o cientista e seu chefão todo-poderoso, o grande vilão mesmo, a gente pode considerar que sim, a gente consegue sentir um certo temor, digamos assim. Por aí, em termos de sentimentos, sim, a série também apresenta bons momentos. Mas no que concerne a história, bom, não tem nada de original, não tem nada de excepcional. Muitas coisas que a gente viu aqui a gente pode até considerar clichê. Mas os personagens, que é o grande ponto mesmo que faz a gente se interessar pelas histórias, eles são interessantes. Claro, também são personagens que a gente pode considerar clichês da mesma maneira do que o contexto. Ou seja, não tem nada de novo, mas o produto no seu conjunto é muito interessante, instiga a gente, mesmo que a gente não saiba o que esteja vendo, porque a gente não tem as referências do core, da história que vem lá do videogame. Não tem problema, dá para se interessar sim. E como a gente tem os 2 outros episódios já disponíveis, não custa nada fazer uma mini maratona e conferir como essa história aqui se desenvolve. Pelo que eu já vi aqui, acolá, tentando fugir dos spoilers, essas duas garotas, bom, todo mundo, né, vai crescer mais um pouquinho porque vai dar mais outro salto de tempo, elas vão ficar um pouco mais, digamos, até antagônicas. Parece que as duas irmãs vão sofrer algum revés, eu não sei direito o que é, eu procurei realmente fugir dos spoilers. Mas eu sei que essa personagem, a Dix, que Dix? Se não tem nenhuma Dix que eu falei. Pois é que a Pounder parece que ela tem um outro nome, não sei porquê, de Dix, que é muito famosa nos videogames, do universo de LoL, que eu quero dizer, né? Bom, por que ela muda de nome? Não sei. Ela vira um guardião, um campeão? Como é que chama os personagens? Eu acho que são campeões, né? Os lutadores das batalhas ali no MOBA. É isso, né? Acho que é. Enfim, eu não sei. Eu tô perdidão. Mas estou muito curioso pelo que está acontecendo aqui nesse princípio de série. Por enquanto, não dá para dizer se ela é interessante ou não em termos de enredo, de história. Caramba, que história sensacional, quero saber como tudo vai se desenrolar. Não dá para afirmar isso. Mas o conjunto aqui realmente é muito do interessante, muito do promissor. E portanto, a avaliação que eu faço então aqui ao final deste primeiro episódio é exatamente isso. Caramba, é um campo aberto, dá para desenvolver muita coisa. Realmente eu não sei para onde pode ir. Quem acompanha o jogo já sabe muito bem para onde as coisas vão. Claro, a gente que não sabe fica meio perdido, mas curioso. Portanto, para esse primeiro episódio aqui de Arcane, eu atribuo, deixa eu ver quantos pontos, que eu chamo de asteriscos. Bom, 5 não, que é a nota máxima? Não, acho que não. Talvez 4,5. Porque em termos técnicos, sensacional, vale até 6. Mas em termos de história, é algo normal, quase rotineiro, embora o conjunto seja muito atraente. Então, 4,5 asteriscos, eu acho que é uma boa nota de partida, então, para Arcane com seu primeiro episódio. Vamos ver como é que ficam os próximos, e a gente confere amanhã e depois de amanhã. É isso.